A guerra na Ucrânia se aproxima da triste marca de 2 anos, um cenário caótico de medo e desolação em todos os níveis, sob desfecho de políticas fracas e erradas do passado e do presente. Por exemplo, das políticas democráticas e Clinton, que forçaram a Ucrânia a assinar o Tratado ou Memorando de Budapeste em 1994, que permitiu à Rússia assumir todos os arsenais nucleares das então potências nucleares da antiga União Soviética. Em troca, eles prometeram, através do memorando, protegerem a Ucrânia, que na época era a terceira maior potência nuclear do mundo e só perdia para a Rússia e Estados Unidos. E ainda mais espantoso observar que o ex-presidente Clinton hoje está na administração de Joe Biden e anunciou recentemente que está como um dos organizadores ao lado de Obama na campanha presidencial de Biden para a reeleição neste ano. Outros já instam como consequências da fraca política de Joe Biden agregada ao avanço da OTAN sobre as fronteiras russas e particularmente as políticas ditatoriais e expansionistas de Vladimir Putin. De acordo com um artigo recente de Christian Segura, quanto mais meses a guerra na Ucrânia durar, mais difícil será para os seus aliados concordarem em garantir a assistência que lhe permitirá vencer a guerra. E é importante notar que o Memorando de Budapeste nunca foi respeitado pelas grandes potências, em especial Estados Unidos e Rússia. É sobretudo nos Estados Unidos, com desacordo entre democratas e republicanos em continuar com assistência, onde se torna claro que a Ucrânia está cada vez mais fraca na cena internacional. Ao mesmo tempo, mostra o funcionamento da estratégia de desgaste imposta pela Rússia. Quem diria, o Ocidente criava expectativa de que a Rússia estava à beira da falência bélica, mas é exatamente o contrário. Claramente observamos a estratégia de desgaste a favor de Putin. A mudança no discurso de Joe Biden no encontro com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em dezembro do ano passado, em Washington, não passaram despercebidas as palavras utilizadas. Abre aspas para Joe Biden: "Continuaremos a fornecer armas à Ucrânia enquanto for possível." Feche aspas. Até este momento, a promessa de Biden sempre foi fornecer apoio enquanto for necessário. Os países que compõem o G7 comprometeram-se em julho de 2023 a estabelecer planos bilaterais de segurança com a Ucrânia durante 10 anos. O primeiro acordo surgiu em janeiro deste ano, com o Reino Unido. No entanto, o pior cenário está sendo traçado e divulgado neste momento. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do canal. São mais de 70 itens exclusivos na loja, então acesse umapenca.com/área militar. Recentemente, um jornal americano soltou uma bomba em 27 de janeiro deste ano, mostrando que o plano de Biden para assistência de segurança e financeira à Ucrânia descarta de fato a possibilidade de recuperar 18% do território ucraniano atualmente ocupado e nas mãos do Kremlin. Esses alertas também chegaram da Alemanha. Christoph Hilsgen, ex-embaixador da Alemanha nas Nações Unidas e conselheiro da chanceler Angela Merkel, afirmou que o fim do conflito envolve inevitavelmente uma situação como a dos acordos de Minsk de 2015, em que foi acordado um cessar-fogo entre a Ucrânia e os separatistas pró-russos na região de Donbas. Para o embaixador, já está na hora do Ocidente pensar em como pôr fim a isto. É necessário chegar a uma situação como a de 2015, quando Vladimir Putin reconheceu Petro Poroshenko como presidente da Ucrânia, que assumiu a direção do país após o fim do governo interino de Alexander, que havia assumido o cargo de Viktor Yanukovych, ex-presidente deposto em 2014 e aliado então na época de Vladimir Putin, que segundo o embaixador, Putin disse que com isto o governo não quer fazer a paz. Isto tem de mudar. É preciso aceitar Zelensky e Putin. É preciso saber que preço ele está disposto a pagar, como em Minsk. Não vejo outra alternativa. De fato, muitas coisas estão sendo reveladas neste momento e que não eram linkadas até então. A rede de televisão americana NBC News informou em novembro passado
que numa reunião de ministérios da defesa, diplomatas americanos e europeus perguntaram aos seus homólogos ucranianos do que poderiam abrir mão para chegar a um acordo de paz com a Rússia. As fontes consultadas pela NBC News indicaram que a discussão foi especialmente delicada. Zelensky não mudou nem um pouco em relação à sua chamada Fórmula da Paz, ou seja, o fim da guerra só será possível se Moscou retirar as suas tropas da Ucrânia e devolver todos os territórios ocupados. A posição oficial dos governos aliados é que apoiarão as condições que a Ucrânia exige para negociar com Moscou. Para o presidente francês Emmanuel Macron, em 20 de dezembro do ano passado, não podemos permitir que a Rússia vença. Devemos dar à Ucrânia um apoio que lhe permita negociar a paz nas melhores condições, admitiu Macron, e dizendo ainda que há países europeus que possivelmente começam a duvidar de tudo isso. O presidente polaco Andrzej Duda afirmou recentemente na televisão Channel Zero que não estava claro para ele se a península da Crimeia poderia voltar a estar sob controle da Ucrânia no futuro, mas expressou confiança de que as províncias de Donbas seriam libertadas. Cada vez mais vozes em Washington e na Europa alertam que a segurança ucraniana deve ser garantida a longo prazo, mas em troca de assumir que a Rússia ocupará parte do país. O problema da Ucrânia é que, como o próprio Zelensky reiterou em janeiro deste ano, nunca recebeu apoio suficiente para vencer a guerra, apenas para resistir a ela. Para se ter uma ideia, o orçamento da defesa russo para 2024 é mais de 3 vezes superior ao da Ucrânia. O comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, Valery Zaluzhny, que está próximo de ser demitido do comando, divulgou um artigo de opinião na CNN na última quinta-feira, 1º de fevereiro, sobre um ensaio no qual defende que o Ocidente não tem recursos suficientes nem está buscando fornecer a assistência necessária para fazer recuar as tropas russas. Para Zaluzhny, a alternativa no momento é desenvolver uma nova estratégia de máxima eficiência com os recursos tecnológicos disponíveis, explorando especialmente o uso de drones. Segundo ele, devemos ter em conta uma redução no apoio militar de aliados-chave que estão envolvidos nas suas próprias tensões políticas, em referência aos Estados Unidos. Ainda acrescentando, os arsenais de mísseis, defesas aéreas e munições de artilharia dos nossos parceiros estão cada vez mais esgotados. A ameaça de fim ou redução da ajuda à Ucrânia só aumentará no futuro. Analistas sugerem que se aproxima o momento de negociar com a Rússia. Qualquer tentativa de concluir a guerra com um tratado de paz com a Rússia, segundo o qual a Ucrânia pudesse sobreviver apesar de perder território e soberania, seria outro acordo de Minsk, dando a Putin uma pausa estratégica para preparar uma nova invasão no futuro ou uma guerra sem precedente entre OTAN e Rússia. Agradeço a sua presença nas análises diárias aqui do canal e se gostou deste vídeo, então se inscreva e ative as notificações.